Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Estou aqui nesse lugar lindo, Casarão Terra Santa, um lugar tão amado por todos nós, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Tia Aline, do Vida Kids, e sou Tia Aline do Tio Jackson. Eu sou o tio Jackson da tia Aline. Tudo bom com vocês? Estamos com muitas saudades, né? E nós estamos aqui para justamente falar de um assunto muito importante. Fomos desafiados para falar sobre esse assunto, que é criação de filhos. E nesse momento nós queremos compartilhar com vocês sobre esse tema tão importante, né? Porque afinal de contas, filhos são heranças do Senhor, não é isso? E a gente sabe que a gente está vivendo um tempo onde existem pais aí desesperados quando se fala desse tema, criação de filhos. Então, tem muitos pais, por exemplo, que estão aí pagando psicólogos, estão levando seus filhos para psicólogos, estão se tratando porque não conseguem criar seus filhos. E não desmerecendo o trabalho do psicólogo, que é tão importante, né? São especialistas importantíssimos na vida da família, nas nossas vidas, mas a gente entende que a criação de filhos, o papel importante é mesmo dos pais. Existem muitos pais aí que estão assim descontrolados, sem saber o que fazer com essa pandemia que está no nosso país. Então, a educação do filho, sobre isso tudo, está afetando muito as famílias. É verdade, gente. Eu nem posso. Eu fico imaginando como é que tá nessa quarentena, né? Os filhos em casa, meu Deus do céu, como que tá sendo isso, gente? Todo mundo em casa acorda, dorme, tá todo mundo junto. Como que tá sendo isso, né? E ainda agora tem que compartilhar também dever de casa, fazer, ser professora, ser mãe, ser psicóloga, ser tudo junto, não é isso? Não é fácil, realmente não é fácil. Mas aí é que tá. A gente tá aqui justamente para estar assim, aprendendo um pouco, né? Trocando, né? Porque ninguém sabe tudo, não existe uma fórmula para ensinar, né? Mas assim, quando a gente tem um coração totalmente voltado para as coisas do Senhor e entende a necessidade de estar fazendo segundo o que a palavra de Deus nos fala, fica muito mais fácil. Então aqui eu quero compartilhar com vocês exatamente a diferença, né? De criação de filhos, que é o tema da nossa mensagem, e formação. Existe uma diferença de criação e formação, né? Criação, o que é criar os filhos, né? Criar é manter, comprar roupa, as melhores marcas, ir no supermercado, né? Comprar comida, comprar as coisas gostosas, fazer as vontades dos filhos, né? Comprando aquilo tudo que eles amam, muitas coisas até que não deveriam, né? Por exemplo, gordura, fritura, enfim. E tantas outras coisas, pagar melhor curso, pagar esporte, fazer tudo. Isso é criar filhos, né? E formação é completamente diferente de criação. A formação de filhos, ela é o quê? Ela é tudo isso do que a criação faz, né? Mantém a família, mantém os filhos, dá o melhor para os seus filhos, mas a formação, além de tudo, ela também tem a ver com a formação do caráter dos seus filhos. Isso é muito importante. Então nós temos que parar para analisar isso. A gente precisa entender que nós fomos chamados não simplesmente para criar os nossos filhos, mas para formá-los principalmente nos caminhos do Senhor, como a Bíblia nos orienta, né? Então, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Entre criação e formação, que são coisas parecidas, existe um caminho, que é o criar, o formar o filho, os filhos, né, pelo exemplo. Uma das coisas mais importantes que se tem hoje é isso, criar o seu filho pelo exemplo. Nós temos o maior exemplo, né? Falando de exemplo, a gente tem quem? Jesus. Jesus foi o cara, é o cara que nós cremos, né? O homem que discipulou, né, seus discípulos, foi o grande exemplo, e além do mais, nós temos aprendido com ele a viver uma vida íntegra diante do Senhor, né? E você, enquanto pai, enquanto mãe, como é que tem sido isso? Educar filhos pelo exemplo, criar filhos pelo exemplo, formar filhos pelo exemplo?
Como que é isso? É muito fácil você querer ensinar, né, seu filho, por exemplo, a estudar. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ir para a igreja, você tem que ler Bíblia, você tem que orar. Mas você não faz nada disso. Você ensina seu filho a amar, perdoar, respeitar, mas na hora de fazer isso você não faz. Infelizmente, a gente tem percebido muito isso. Eu lido diretamente com crianças, o Jackson também. E a gente tem percebido isso, a gente aprende com as crianças e a gente acaba vendo e conhecendo delas, né, a fala delas, essa fala minha é a fala das crianças, né, os desabafos deles, né, de que tia, meu pai e minha mãe, eles falam para a gente ir para a igreja, ler Bíblia, mas eles mesmo não leem em casa, eles não oram, tia, eles mandam a gente orar, mas eles não oram. Educar filhos pelo exemplo, queridos, é realmente viver essa verdade todos os dias, poder mostrar ao seu filho como que faz, como que é, e ele poder ver em você essas atitudes, essas ações. Eu quero agora compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre essa parte do exemplo, que fica lá em João 15, versículo 10 até o 12. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis um aos outros assim como eu vos amar. Isso, gente. Então, a gente aprendeu a amar com Jesus, né? Então, a gente precisa amar ao próximo, a gente entende isso. Infelizmente, a gente não vê isso, né, com as crianças. Pais que falam mal dos professores, pais que falam mal dos seus próprios pais, né, no caso dos avós, pais que falam mal da sua família para a criança e ela vai vendo aquilo tudo. Mas ela precisa obedecer, ela precisa respeitar, ela precisa amar, mas o pai e a mãe mesmo não têm feito isso. E o que que acontece? As crianças, elas estão observando. Na verdade, pais, nós somos o palco. Nós estamos ali e as crianças são a plateia que estão observando tudo isso, né? E com o tempo, o que vai acontecer? Crianças vão ficando completamente desacreditadas das suas famílias. Infelizmente, pais estão perdendo suas autoridades por conta disso, porque pregam e não praticam. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: lidere a sua casa, seja você o exemplo, que você seja o líder do seu filho. Tem muitas pessoas cristãs no nosso meio que almejam a liderança, mas elas não estão conseguindo liderar nem a própria casa. E isso é tão ruim, isso é tão triste da gente ver crianças sofrendo por conta disso. Às vezes são líderes que pregam a verdade, mas não praticam ela. Que na igreja praticam a verdade de um excelente líder, mas que em casa está deixando a desejar. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina. Então, gente, nós estamos vivendo um tempo onde a liberdade tomou conta do pedaço, né, amor? Verdade. E a informática está entrando nos lares, então a disciplina. As crianças não estão tendo mais a disciplina. Os pais querem fazer a própria vontade do seu filho para eles não se aborrecerem, para eles ficarem sobre o controle, só que um controle assim, entre aspas, que eles não estão tendo controle sobre o seu próprio filho, o que está fazendo, o que ele está deixando de fazer, e isso está deixando as crianças cada vez mais liberal. É verdade. Tem pais que compram os melhores celulares para os seus filhos, celular que tem senha, inclusive, os pais não têm a senha do seu filho, perderam completamente o controle, né? Então, hoje em dia, não se tem diálogo nas famílias, o diálogo é com o celular, onde as crianças passam o maior tempo no quarto, que são chamados filhos do quarto, né? Onde a internet, a mídia em geral tomou conta do lugar do pai e da mãe, né? Que de repente é melhor lidar, vamos dizer, com uma máquina, né, na mentezinha da criança, ou na própria adolescente, ou até no adulto, do que com a família, porque às vezes já está tão desacreditado da família que é mais fácil falar com o celular, né? Falar com os amigos, no WhatsApp, é isso.
hoje em dia, a disciplina, aquela disciplina, né, que era tida como uma responsabilidade, ela ficou totalmente banalizada, né? Ela está totalmente fora dos padrões de Deus. Então, os pais deixaram totalmente, né, os filhos fazerem o que querem. Eu vejo criança como celular na mão, né? Tipo assim, para distrair, né? Crianças que já têm domínio naquilo ali. Por que não comprar uma Bíblia para o seu filho? Por que não comprar um brinquedo didático que seja para o seu filho? E ao invés de estar apresentando algo que no momento não é para ele, né? Então, com relação ainda sobre a disciplina, a gente vê que as crianças, muitas pessoas não entendem isso que eu vou falar, mas o que a gente sabe até os 5 anos de idade, a criança, diante da sua formação, né, diante da sua criação, ela vai aprendendo a ter controle da sua vida, dos seus sentimentos, das suas ações, até os 5 anos. A partir daí, ela já começa a saber o que é certo e o que é errado. Ela já vai para a escola, ela já começa a receber o não, né, como resposta. Então ela vai vendo tudo isso e muitas pessoas dizem assim: ah, depois que crescer a gente vê o que faz, né? Depois que crescer a gente vê como é que vai ficar. Ah, ele é tão pequenininho, ah, que gracinha. Ah, não, deixa, né? Às vezes o pai fala uma coisa, dá uma palavra de ordem, aí a mãe fica com pena, aí não, deixa ele, né? Às vezes até os pais se desentendem na frente dos filhos, que é um outro problema, e com isso vai perdendo completamente o domínio, o controle na própria casa. Tem mais umas coisas aqui que eu anotei para estar passando para vocês, ainda sobre disciplina. Por exemplo, a disciplina significa treinamento. Os filhos precisam entender que em todas as fases da sua vida, da nossa vida, eu também sou filha, existem regras a ser cumpridas, existem normas, existe horário, né? E os filhos adolescentes, adultos, horário para chegar em casa, né? Horário de cumprir as tarefas domésticas, né? Quem forma esse hábito é a escola. Infelizmente é isso que vem acontecendo, né? Joga para a escola ou joga para a igreja, um dever que é da família. Crianças que chegam na escola que não têm noção de sentar, de ouvir, né? Ela interrompe, né? Porque na família interrompe a conversa dos adultos, então na escola também é assim, e a professora é que tem que disciplinar, né? Quando na verdade esses hábitos são coisas que na família é que é tratado, né? Então a gente precisa trabalhar isso nas crianças. Eu gostaria de ler com vocês Colossenses 1, versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quem é que não quer ver seus filhos crescendo? Aí a gente vê não só em graça, em formosura, né? Mas crescendo em conhecimento de Deus, né? Como é lindo você acompanhar as fases do seu filho e você vê, poxa, meu filho está frutificando. Como é que ele vai frutificar se ele não recebeu a boa semente, né? Que é o quê? Que é a boa conduta, que é a boa educação, que são os hábitos, que são as normas que vão levar para a vida toda, né? Então, para que você tenha realmente frutos sadios, ver realmente seus filhos crescendo, frutificando, como é lindo, né? Você precisa mudar, primeiramente, os seus hábitos para depois mudar os hábitos dos seus filhos. Ainda sobre disciplina, eu gostaria de lembrar também que quem ama, educa. Quem ama, ensina. Quem ama, forma. Né? Quem ama, cria. Então vamos ler lá em Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependeste. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos amar e, além do que, educar. Porque, como eu falei, quem ama, educa.
E a gente tem que colocar exatamente como diz esse versículo, levar a criança a amar, levar a criança a se arrepender quando é necessário dos seus pecados, porque todos nós temos a semente do pecado, né? E não só a criança, né? Como eu falei, às vezes o adulto é que precisa mudar. Essa questão dos hábitos, às vezes é o adulto que vai precisar trabalhar nele para que depois ele possa trabalhar no seu filho. Aprender que o adulto também erra, que o pai erra, que a mãe erra, aprender a se arrepender também, como diz o versículo, né? Disciplina significa imposição de limites. Lá em Provérbios 25, versículo 28, fala sobre isso. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles parecem, os justos se multiplicam. Amém. Esse é o desejo do nosso coração, que os justos se multipliquem. Esse é o desejo do nosso coração. Né? É tão bom quando você vê assim, eu trabalho em escola, né? Além de ser líder de ministério infantil, eu trabalho em escola também. Então a minha vida é criança, como eu falei. E como é legal o recreio, né? De você ver aquele monte de criança, é tão bom. E às vezes eu paro e analiso assim, gente, como será o futuro dessa criança? E o desejo do meu coração é justamente esse, que eles se tornem homens justos, que eles se multipliquem na sociedade, né? O limite, no caso, né? Qualquer liberdade sem limite é prejudicial. É preciso estabelecer limites. O não é um limite, né? Quando a gente fala não pode, não, desde pequenininho, não é assim, não pode assim. Aí tem gente que fala assim, é porque tadinho, deixa ele, não é assim? Não, gente, é necessário não. A gente vai ouvir não a vida toda. A gente ouve o sim como resposta, mas a gente precisa do não. Até o próprio Deus nos dá um não como resposta, quando a gente precisa ouvir não, porque a gente tem que cumprir a vontade do Pai. E o que também a gente pode direcionar o limite? A vara. A vara também é uma imposição de limite. Vamos ler lá em Provérbios 29, versículo 15. A vara é a disciplina, dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Gente, a pior coisa que tem é ver uma criança envergonhando a sua mãe, envergonhando seu pai. Aí é por quê? Porque seu filho é muito rebelde. Porque está fazendo malcriação. Quem foi que não educou? Né? Quem foi que perdeu a oportunidade, que está na Bíblia, de dar umas varadas quando era preciso? Não é? Então, porque acha que deixa crescer para resolver, que vai ter entendimento depois de crescer. Não, queridos, é agora. A hora é agora. Não perca a sua oportunidade. Por quê? A vara não tem que ser um instrumento de violência. Jamais use a vara para descontar seus problemas no seu filho. Não é isso, envergonhá-lo, tipo bater na frente de alguém, não. Eu lembro dos meus filhos quando eles eram pequenos, eles apanharam sim, né? Então, como que era? A gente ia para o quarto, tinha todo um ritual, né? Ia para o quarto, eu falava, sabe por que você está apanhando? Eu explicava, né? E eles tinham que me dizer o porquê, para que eles tivessem consciência do por que eles estavam apanhando. E ali eu batia, repreendia, né? E ali a gente orava, ali a gente lia a palavra e ali a gente se redimia. Então, é isso que a gente precisa entender. E ainda tinha mais, quando saía dali do quarto, eles vinham, me abraçavam e ainda falavam assim, mamãe, eu te amo. Então, gente, é isso, é disciplinar com amor, é disciplinar para a vida, é disciplinar, como nós falamos, para frutificar. Essa breve reflexão, né, que nós tivemos aqui, esse desafio para trazer para vocês, nos trouxe assim, uma palavra assim, muito importante, que nós precisamos realmente criar filhos saudáveis. Esse é o nosso desafio, eu como mãe, Jackson como pai, né, e vocês aí, pais também.
A intenção do nosso coração é transmitir para vocês isso. Nós precisamos criar filhos saudáveis, filhos que tenham desejo de terem filhos no futuro, que tenham desejo de terem uma família, filhos que realmente possam se orgulhar dos pais que Deus deu a eles, né? Então, eu gostaria de ler também para vocês uma palavra muito importante também, lá em 1 Reis 2, versículo 3. Quero compartilhar essa palavra que é muito bonita. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os teus testemunhos. Olha que bonito, né? Como que é importante toda a família guardar os preceitos do Senhor. Toda a família ter Deus como seu direcionamento, como seu pai, como seu mestre. Convide Jesus a andar com vocês, a caminhar com vocês, a seguirem juntos em família, né? E esse mês é o mês da família, né? Nós estamos no mês da família e eu quero desafiar vocês a mudar o conceito, mudar os valores, mudar a mente. Peça ao Senhor, Deus, eu quero mudar meus conceitos, eu estou todo errado, eu estou dando para outras pessoas criar meus filhos, eu estou transferindo para outras pessoas criar meus filhos. O pai que chega cansado, que manda a mãe disciplinar, não, eu não quero ser mais isso. Faça isso, gente. Mude os conceitos de vocês. Aproveite esse mês, aproveite esse tempo que nós estamos em casa, essa quarentena, para estar mais juntos, para reconhecer os erros e que juntos possamos alcançar o coração dos nossos filhos. Tenha a humildade de chegar para o seu filho e falar assim: filho, olha só, eu quero mudar. Eu não quero mais ser esse pai, essa mãe que vocês estão vendo aqui. Eu quero educar pelo exemplo. O lema é esse: educar pelo exemplo. E vocês vão ver como que vai ser bom. Eu tenho certeza que muitos filhos vão se reconciliar com seus pais e às vezes está faltando isso, sabe? O que eu percebo é isso. Tem muita criança, como eu falei, trancada no quarto, porque não podem falar, porque não podem se expressar, porque não tem diálogo ou simplesmente porque não tem limite, né? Então, eu deixo para vocês também uma palavra lá em Malaquias. Malaquias 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos teus pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso, gente. É tempo de reconciliação, é tempo de mudança. Então, se reconcilie com seu filho, ame o seu filho, restabeleça novas metas, tá bom? E vivam o novo de Deus. Deus abençoe.